época de pandemia ainda. Cara, como é que foi? Primeiro fazer o teu camp numa época complicada pra caramba, esse é um ponto importante. E aí eu vou entrar, É, já emendo logo com uma outra pergunta que é uma curiosidade que a gente, né, nós aqui da comentaristas, analistas de luta, sempre falamos: ah, o cara tá entrando com a corda no pescoço, sinal amarelo ali pra ele, que ele vem numa sequência de derrotas, então ele tem que vencer. A gente fala muito sobre isso, né? São os achismos absolutos que nós, comentaristas, temos na mão, né? Porque a gente acha sempre o que o cara tá passando, mas só o lutador sabe o que ele tá passando. Ele e a sabe? equipe dele. A É. verdade é essa. Por mais que eu tenha passado por situações parecidas, outros comentaristas também tenham, só quem vive aquilo, porque pessoas são pessoas, né? Cada um com a sua forma de enxergar o mundo. Cara, como é que foi pra você, cara de sapato, entrar para aquela luta em todo o ambiente hostil, porque era ali saindo da pandemia e era luta importante, cara. Eu tenho que ganhar esse cara. Eu tenho que ganhar esse cara. Uhum. Era um evento que tinha muitos holofotes, porque tinha o McGregor puxando o card. E como é que foi, cara? Lutar com o Brad Tavares e a pressão de ter que vencer foi uma inimiga para você? Cara, eu vou te falar que eu tava me sentindo muito bem, Carlão, naquela luta, sabe? Você, voltando do começo ali, desde o TUF, eu saí do TUF como campeão e ao mesmo tempo eu era um cara muito inexperiente, né? Porque eu tinha pouquíssimo tempo de luta. Eu não tinha nem um ano de MMA. Então foi tudo. Eu tive que amadurecer ali na Cova dos Leões, o maior evento do mundo. A galera, como eu fui campeão, a galera já começou a botar um cara de pedreira pra cima de mim. Por isso, inclusive, que eu decidi para os Estados Unidos, para alinhar algumas outras coisas no meu jogo, principalmente na parte do grappling, do wrestling ali. Vim um período muito bom e depois tiveram as lesões, que foi o início de um período muito difícil na minha vida, né? Eu tive um período emocionalmente ruim, eu estava passando por alguns problemas na minha vida, e isso todo mundo passa, mas para o atleta, principalmente o atleta de MMA, é muito, muito complicado, porque, cara, é tudo, você sabe que é tudo num detalhe, né? Então, se você não tá com a cabeça ali, é, cara, é muito puxado e a gente sabe que a nossa performance vai ser afetada. Junto com isso, teve a parte física também, que eu tava vindo ali de duas lesões. Eu tive uma lesão no peitoral, depois voltei, aí tive aquela luta com o Ian Heinisch, aí depois, pô, foi o joelho, aí eu me machuquei para voltar também de ligamento cruzado. E o problema não é nem a cirurgia em si, é o retorno, né? É você. Pô, você faz uma cirurgia de ligamento cruzado, você não pode pisar no chão, você fica ali para você voltar, para você ganhar força, e depois ganhar confiança, e depois ganhar mobilidade, enfim, é um processo, né, Exato. que quem não é do esporte não entende, e ainda mais no esporte como o nosso. Então foi um período muito difícil, tanto emocionalmente como fisicamente também, porque às vezes você quer performar, você quer fazer, mas o seu corpo não deixa, né? Então aconteceu muito disso daí. Porém, nessa luta com o Brett Tavares, eu estava me sentindo muito bem. Eu estava sentindo o joelho não estava 100%, claro, mas eu estava super confiante no meu jogo, né? E foi uma luta meio parelha, meio, sabe, meio morna ali. Eu acho que eu consegui impor algumas coisas. Acredito que ele venceu aquela luta ali na experiência, que ele é um cara bem experiente, bem tático. O Brett Tavares é um cara já que está no UFC há muito tempo. E eu terminei perdendo. Mas eu estava vindo muito confiante, velho. Para ser sincero, naquela luta em especial, eu não senti muito essa pressão, não. Sabe? Foi por incrível que pareça, acho que pelo momento, pela confiança do que eu estava trazendo durante o treinamento, eu não estava sentindo essa pressão porque eu achei que eu ia ganhar aquela luta. Perfeito. Não tipo assim, aí entrei, né? Não, não é aquela coisa de, porra, entrei e vou ganhar, sabe? Não, Não, eu não entendi. foi Você, essa, você essa foi vibe. aquela É, vibe de eu tô foi, eu bem, tava tô bem. aquela vibe de eu tô bem, sabe? Eu Isso tô aí, bem, cara. Eu tenho tudo mas para claro. ganhar. Eu tenho tudo para ganhar. Se eu perder, eu dei o meu melhor, sabe? Então eu tava muito nessa vibe daí, mas é isso. Às vezes você tá nessa vibe e as coisas não acontecem. Então você tem que. Eu sou um cara cristão, acredito em Deus e tudo tem um propósito. E acredito que aconteceu por um propósito maior e realmente eu só fui perceber esse propósito depois, que foi ser campeão do PFL, que foi quando realmente várias coisas da minha vida mudaram de patamar, sabe? Sem Então dúvida. foi Essa tua reconstrução foi sensacional.
Você sai do UFC, É. e é isso que eu quero te perguntar. Muitas pessoas, quando saem do UFC, o pessoal fala assim, agora acabou, pô. O cara saiu do UFC, como é que o cara vai reconstruir a carreira dele? O cara saiu do maior Eu evento do achava isso planeta. também, tá? Você também achava Eu isso? achava isso também. Achava também. Eu falei, pô, imagina, cara, eu tive 3 lutas em 6 meses. Fui pro UFC. Pra mim, o UFC era, meu irmão, é aqui, a galera quer chegar ali. Entendeu? Não tem outra coisa. E aí, meu irmão, eu imaginava, pô, não existe vida fora do UFC, né? É o UFC e pronto. Mas daí eu fui pro PFL, fechei um contrato melhor do que eu tinha no UFC, terminei sendo campeão, tive um tratamento lá dentro maravilhoso e falei, peraí, pô, então as coisas realmente acontecem por um motivo. E foi um período muito bom. Aquele ano ali de 2021, que foi quando eu fui campeão do PFL, eu consegui ver o quão resiliente eu posso ser, sabe? Porque eu saí de um período ruim, na sequência de 3 derrotas, aí você fica mal pra caramba, né? Pô, sair do Exato. UFC e agora, o que é que vai rolar e tal, tal, tal. Você fica super desanimado. Pô, o que é que eu vou fazer agora, cara? Sabe? Eu só sei lutar. E quase que eu desistia, velho. E foi o Bochecha e o Marlinho Moraes que não deixaram. Ele falou, meu irmão, pelo amor de Deus, você é louco. Desistiu o quê, velho? A gente vê você treinando, a gente sabe do seu talento, sabe do quanto você ainda pode entregar, né? Pera aí, cara, conversa com o nosso empresário. Eu até mudei de empresário na época, fui pro Ali, aí eu comentei com ele, troquei uma ideia. Ele falou, meu irmão, o PFL só tem meio pesado. Eu falei, é isso mesmo, tô cansado também já de perder peso, vamos nessa, quero, né, quero ir para cima. E aí eu, pô, entro no PFL, me torno campeão e as coisas acontecem na minha vida de uma forma, sabe, que eu disse, pô, não poderia ser melhor, velho. Sabe? Às vezes você tá esperando tanto por um resultado, por determinada situação, e quando você vê, tem algo melhor lá na frente. E isso foi uma coisa muito real naquele momento, sabe? Porque eu comecei a lutar melhor, eu comecei a lutar com menos pressão, que o UFC parece que coloca uma pressão a você, e principalmente naquela coisa de fazer o marketing e tal, e o trash talking, que eu não sou esse tipo de cara, eu não gosto de estar falando, e sabe, eu gosto de chegar e voltar àquela essência da arte marcial, respeitar meu adversário, vou lá lutar, que é o que eu gosto de fazer, pô. Não ficar xingando os outros, entrando em briga e tal, né? Chega, né? Eu já saio na porrada demais para ainda estar tendo que discutir aí com o cara. E aí eu fui pro PFL e foi tudo muito melhor do que eu imaginava. Então foi, pô, fiquei muito grato a Deus, sabe? E é o trabalho que eu fiz junto com a minha equipe, a galera do American Top Team. Gabriel foi um cara que mesmo teve sempre junto comigo ali. A gente trabalhou bastante na parte da trocação, da troca de informação, de ideia também, que é muito importante você ter essa conexão com o seu treinador. E a gente sagrou campeão. Foi um ano muito especial, velho. Muito especial mesmo. O cara de sapato, é uma pergunta que eu quero te fazer em cima dessa tua colocação sobre o Gabriel, né? Não sobre ele, mas sobre essa conexão entre atleta e treinador, né? O, o, o corner, no intervalo, ele consegue mexer na cabeça de um lutador ao ponto de ele voltar Muito. melhor? Ou pior, né? Cara, Depende. ou pior, não só no corner, mas durante a luta. Por exemplo, o Gabriel, ele é um cara que ele é muito bom de corner, velho. Muito, muito bom. Ele tem uma visão muito boa e eu lembro até numa luta que estava muito parelha ali com o Emiliano Sordi, né? O argentino. O argentino. Ele É era um cara que dureza. vinha na temporada passada nocauteando todo mundo. A gente caiu na semifinal do torneio do ano que eu fui campeão e tava uma luta cai lá, sabe? Tipo aquela coisa meio indefinida, qual vai ser? E o Gabriel começou a falar, eu falei: "Ah, meu irmão, vamos para cima". E foi uma hora que eu precisei daquela daquelas informações, daquele estímulo ali para conseguir virar o jogo e foi o que aconteceu. Né? E eu consegui muito bem, venci aquele round e fez total diferença, velho. Eu tenho certeza.